Boa noite, gente. Eu cheguei um pouquinho antes da nossa live. Vou começar a dar uma boa noite para vocês. Vou começar a dar um oi para quem está chegando. E quando as pessoas estiverem chegando, a gente tem uns 6, 7 minutinhos aí para dar uma interagida e bater um papo, saber como é que vocês estão nesse momento, que não é fácil, mas que eu acho que é bom para a gente revitalizar as nossas ideias, colocar nossos planos à frente. E de todo momento difícil e delicado a gente aprende e a gente tem que superar as nossas emoções, né? Acho que todas as vezes que nós temos um momento delicado na vida da gente, a gente perceber que o nosso potencial é muito maior do que aquilo que a gente está imaginando. Estou fazendo essa live hoje. Sempre gosto de frisar que eu não vim aqui para dar aula, eu vim aqui para bater um papo com vocês. Acho que a live ela tem que ter interação das pessoas, senão não funciona. Então eu quero que vocês se sintam à vontade, peguem um café, peguem um suco e a gente vai bater um papo bacana, porque eu acho que a intenção de uma live é exatamente essa, né? Nós não estamos numa sala de aula, mas nós estamos interagindo. E eu acho importante também frisar que essa live não é só para a advocacia militar, mas para todos. Então, né? Vamos ver se a gente vai ter um encontro bacana e que eu acho que eu vou acabar dando algumas dicas bacanas para as pessoas e trocando ideias e informações as quais eu estou estudando muito. Tenho passado esse momento de quarentena às vezes até de madrugada, lendo, estudando, trocando ideia com as pessoas. Teve uma mudança aí da lei, e a lei 13.659, e com essa alteração da lei vieram milhares de dúvidas em relação à advocacia militar, e a gente troca ideias muito bacanas e com muito crédito durante essa quarentena. Vários advogados começam a interagir. Eu acho que a rede social ela se tornou muito bacana nesse momento, exatamente por causa dessa interação que a gente tem. Quando o pessoal estiver chegando, me dê um oi, por favor, que eu vou falar os nomes, vou fazer questão de falar os nomes que estão chegando por aqui. Que aí acho que a gente vai começar. Esperar mais 3 minutinhos e a gente começa nossa live, nosso papo, advocacia militar, advocacia militar para os iniciantes, né? Acho que a minha ideia aqui é, de uma forma bem generosa e bem humilde, poder agregar valores e poder dar aquilo que eu aprendi. E mais, né? Quando a gente aprende alguma coisa, a gente tem que ter esse poder de passar adiante, de não guardar pra gente, porque a gente não leva nada dessa vida. O Dr. Roberto Ramos, prazer em tê-lo aqui. O Dr. Roberto é uma pessoa queridíssima, que inclusive me deu muitas oportunidades lá atrás, no meu início da carreira, na minha volta à carreira. Eu passei alguns anos, acho que tenho 30 anos, né, de advocacia, quase 30 anos de advocacia, e eu passei uma fase há muitos anos atrás
que o meu ramo não tinha nada a ver com a advocacia, era ramo de publicidade. E depois, quando eu voltei com força total. E o Dr. Roberto foi uma das pessoas que teve essa generosidade de me participar aquilo que ele tinha aprendido. Com o coronavírus, a gente está com mais esse movimento de agregar e passar para as pessoas aquilo que a gente sabe. Porque, gente, o que a gente leva dessa vida? Nada. Então, a gente tem que ter boas energias. Aproveitando essas boas energias, foi que eu resolvi estudar mais ainda, intensificar o meu trabalho como advogada militar. Vou começar falando para vocês o seguinte. Carla, doutora Carla, um beijo. Minha amiga, doutora Carla, excelente trabalho como advogada. Manda um beijo maravilhoso para você e para tua família. Eu comecei a minha carreira na advocacia militar, que não foi do nada, né? Eu já tinha uma verdadeira vocação, eu creio para virar um simpatizante das Forças Armadas e das Forças Especiais, porque eu já tinha dentro da minha casa um que era o meu irmão. Então eu cresci indo para os bailes, para os encontros que tinham festivos dentro da SpaceX, da AMAN, o Instituto Militar de Engenharia. Eu me localizo no Rio de Janeiro, perto da Praia Vermelha e da Urca. Então eu vivenciei todo aquele aparato de estar perto dos militares. Não se falava em advocacia militar, tá? Há anos atrás. Isso aí veio de um boom para cá, recente, a verdade é essa. Um beijo, querida. E quando começou esse boom da advocacia militar, que não tem tanto tempo, é lógico que alguns advogados já militavam nessa área. E eu, alguns anos atrás, eu posso falar para vocês, eu estava já fazendo um caminho na minha pesquisa, que é a pesquisa de segurança pública, a qual eu adoro, que é a minha grande paixão. E eu já conheci, e eu fui dentro desse primeiro momento na questão da segurança pública, eu fui atrás, eu fui interagir, eu fui procurar. Muita gente que hoje me conhece da internet sabe que eu bati na porta e falei assim: gente, quero aprender, eu quero estar com vocês, eu quero estar nos batalhões, eu quero aprender mais sobre a questão da segurança pública, do comprometimento do militar com a ordem, com a farda. E eu fui fazendo grandes amizades que falaram: olha, a porta está aberta aqui e você vai à luta e você faz do limão uma limonada. E foi aí que eu comecei a trabalhar, e aí tive até uma grande abertura na época em relação à segurança pública dentro da OAB, em fazer muitas palestras, levei muitas pessoas maravilhosas que estavam em comandos para estar lá, para mostrar a verdadeira face do trabalho que eles faziam, em relação à questão do enfrentamento, em relação à polícia, a polícia militar principalmente. E ali eu comecei a caminhar junto para o direito militar. Eu já fazia um trabalho de direito previdenciário, e ali eu falei assim: pô, o que eu vou fazer agora? É lógico que eu vou enveredar para a advocacia militar. E foi aí que eu comecei, assim, eu posso falar para vocês que pelo menos, assim, uns 3 anos eu estou, assim, praticamente voltada, não que eu não pegue outras coisas, mas praticamente muito voltada para a advocacia militar. E aí, eu comecei a ver alguns diálogos, né, sobre a questão da advocacia militar, que eu resolvi mostrar dentro da minha experiência o que eu acho que é verdade, o que é mito. Tem alguns amigos meus que são das corporações, inclusive, que estão entrando agora na live, e vão me dizer se eu tô quente, se eu tô fria, se eu tô certa ou se eu tô errada.
A primeira coisa, vou falar um pouco, sem script, mas eu vou falar um beijo, doutora Melissa, obrigada por estar aqui comparecendo com a gente. Eu vou falar um pouco da questão da advocacia militar no todo, né? Advocacia militar na verdade, é uma carreira que eu acho que quando ser advocacia militar, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é assim: por que eu estou querendo entrar nessa? Ou por que eu estou nessa? O que me faz ter vontade de estar dentro desse ambiente? Por quê? Porque quando você vai entrar para a advocacia militar, quais serão os seus clientes, né? Serão o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, as Forças Armadas, as Forças Especiais, né? No sentido amplo da palavra. E aí a gente vai ver que esses clientes nossos possuem no trabalho deles uma hierarquia, uma disciplina. Ou seja, todo movimento que ele possa fazer, que ele esteja interagindo dentro da corporação dele com uma responsabilidade imensa. E quando a gente fala em hierarquia disciplina, essa hierarquia disciplina também acaba vindo pra gente, como advogado. Por quê? Primeiro que o militar procura, ele é um militar que ele já está sabendo as especialidades todas dele. Porque ele vive isso, ele estuda lá dentro, ele sofre junto com os outros que têm uma demanda parecida ou similar. Então ele não vai te procurar cru. Ele não vai te procurar sem nada na bagagem. Então, é muito importante que você tenha uma expertise muito... Não dá para ser meio advogado militar. Ou você é ou você não é. Obrigada, Joy, por estar aqui. Creio que você, obviamente, com a tua expertise como militar, você sabe muito bem o que eu estou falando. Tem o doutor Geós Santos, que também é um colega meu de outro estado e que faz advocacia militar, que entrou agora na live. Um abraço. E a gente sempre fala muito isso. Não tem como você chegar e com uma responsabilidade gigante, você entrar como advogado do militar sem ter essa responsabilidade, essa visão de estudo de trabalho. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando você vai fazer essa advocacia militar, você inspirou em quê para estar dentro dela? Porque no meu caso, por exemplo, um beijo para a Bahia. Eu, por exemplo, Geo Santos, quando eu fui fazer advocacia militar, eu tinha esse parâmetro. Por quê? Porque o meu trabalho, antes de eu assumir essa advocacia militar, eu sempre quis ajudar as corporações. Então eu chegava, eu era entrona, eu chegava junto, eu falava com o militar, falava: vem cá, por que vocês não fazem um projeto assim? Por que vocês não têm essa tal ideia? Então, eu já era agregadora lá atrás. Porque a minha vontade de ajudar as corporações era no sentido dos direitos humanos dos militares. Então, todo mundo falava: não, pô, Valéria, você deve se você pudesse, você voltava atrás para entrar como militar? Eu falei: provavelmente sim. E aí o que acontece? A admiração defender alguém que eu pelo menos não admire e não vá lutar pelos direitos deles. Então, como eu tinha isso aí muito arraigado dentro do meu ser, foi muito fácil das pessoas verem a minha boa vontade, que eu sou uma advogada que eu estudo, que eu troco informação, que eu luto, que eu visto a camisa. Eu acho que até às vezes eu aparento meio que uma militar até, porque eu sou tão linear naquilo que eu quero, aos meus estudos, essa disciplina que eu tenho, né? E aí vamos lá. Aí a segunda coisa: olha, tudo bem, eu gosto, eu quero, eu acho que tem um caminho. Então tá.
legal vocês terem um grupo de estudo. Você está começando agora, entra num grupo de estudo. Seja humilde e fala, olha, eu não sei nada, mas eu quero aprender. Fazer esse movimento de pessoas que estão vivendo essa advocacia militar. A outra questão também é o seguinte, qual é o meio militar? Né? Aonde que eu vou? O que eu vou fazer? Eu vou bater lá no batalhão e falar, oi gente, estou aqui. Vocês podem de uma forma, com educação e com respaldo e com lisura, vocês podem chegar dentro de um congresso, vocês podem chegar dentro de uma ordem, de uma OM e ver, olha, vai ter alguma questão aí que eu possa, algum evento de data, porque eu quero prestigiar, né? Se eu vou para um clube militar, eu vou lá, eu vou conhecer um pouco. Ou seja, você tem que agregar aonde existem essas pessoas. Você entra numa comissão, temos as comissões, temos a comissão inclusive da OAB. Você entra em comissões que não são OAB, não são comissões militares, mas são comissões que levantam essa espinha dorsal. No meu caso, eu tô como coordenadora da Subcomissão de Drogas e Segurança Pública da OAB-RJ. Um abraço para o doutor Vanderlei, que é o meu presidente, doutor Luciano Bandeira, que eu tenho certeza que alguma hora ele vai assistir essa live. E eles me deram esse caminho. Por quê? Porque eu já tinha esse caminho há um tempo. E eles acertaram agregador para a OAB e a minha contribuição. Você vai fazer a tua pesquisa conversando. Doutor Renato, muito obrigada. Acredito que o senhor seja da Polícia Militar. Agradeço o senhor generosamente pela sua disponibilidade, por estar aqui me assistindo. E aí, o que eu fiz? Valéria, eu chegava para os militares e eu não ia procurar o cliente, eu ia chegar para eles e falarem assim, vem cá, você é militar temporário, você é militar de carreira, qual era a sua especialização? O que o senhor acha aí que está acontecendo? Quais as demandas mais efetivas? O que o senhor está achando dessa reforma? Um exemplo, eu chego próximo dele para mostrar que ele também é o canal para o meu estudo. Eu sou advogada, eu sou uma pesquisadora. Outra questão é você ter realmente uma disciplina de estudo. Hoje em dia, eu tô desde a quarentena toda, que vocês pensam, o que está fazendo? Eu passo o meu dia, 24 horas, às vezes eu durmo 1h30 da manhã, 2 horas da manhã. Porque eu falando com os meus colegas militares, meus amigos sabem que é verdade. E o que é legal, esse nível de conversa com eles, foi incrível, por incrível que pareça, eu não quero citar nomes, mas eu cheguei muito antes aos 01s de batalhões do que os outros. Porque os de cima, vamos colocar, o que tinham eu já tinha uma... Mas aí eu quero conhecer as OMs em todos os níveis, que isso que é importante. E aí eu começo a me apresentar e aí a gente vai agregar um grupo bacana. Esse grupo que tá ali, que tá precisando trocar uma ideia também, que são os militares. Outra questão também que eu vou falar, muito importante, o marketing. O marketing é importante? É importante sim, né? Eu não deixo de estar fazendo meu marketing. Só que o marketing, sem o conteúdo inicial, envolvendo aquilo que você tem de entendimento como a matéria, não vai te adiantar em nada. Até porque eu vou ser muito claro o seguinte: nós estamos lidando com os melhores advogados do Brasil. Que eles não me ouçam, né?
Por quê? Porque, na verdade, eu não quero desmerecer, né? Tem que conversar, né, Renato? Eu não quero desmerecer a nossa advocacia, mas a Advocacia Geral da União são advogados que são concursados, tem um staff de advogados. E eu posso muito claramente chegar para vocês que eles não vão largar o osso até o final. Então, às vezes, assim, a gente tem, por exemplo, a gente tem demanda, por exemplo, da licença especial. A gente tem a demanda, por exemplo, sobre o PASEP. PASEP é uma ação de um nível altíssimo de trabalho. Por quê? Porque não adianta. Existem as brigas em relação à jurisdição, qual é o polo passivo, e eles chegam geralmente até o 3º grau. Então, você vai ganhar na primeira, você vai perder na segunda, você vai ganhar mais ou menos na segunda, vai subir para a terceira, ou seja, você vai ter que entrar com recurso pra caramba, e você vai ter que bater essa bola bem pra caramba. Por quê? Porque no PASEP, por exemplo, você tem que fazer os cálculos muito bem elaborados, e se esse militar não tiver trabalhando com você, também não adianta. Por quê? Porque eu falo para vocês, como existe a questão do administrativo na justiça militar, no direito militar, a gente trabalha muito com o administrativo, como na previdência social, em geral. Então, você tem que estar linkada. Tem que ter uma parceria muito generosa entre você e o militar. Outra coisa também, vamos a outra parte. Não esquecendo que nós temos várias ramificações da advocacia militar. E mais ainda, quiçá, quem está fazendo direito penal. Porque o direito penal militar, você vai estar na esfera da justiça militar, e você não vai estar sendo julgada pela Justiça Federal nem pela estadual. E, além disso, você tem que estar ali numa sustentação. Você tem a Justiça Militar, então você vai ter o direito penal militar e você vai ter juízes militares. Então, a exigência é enorme. Você tem que conhecer o Código Penal Militar. Você tem que assimilar aquilo que você quer. Por isso que eu falo que quando a gente trabalha no direito administrativo militar, direito previdenciário, direito administrativo, direito penal. O administrativo, na verdade, duas esferas distintas, né? Quando a gente fala, por exemplo, no meu caso, que eu sou previdenciária militar, mas eu faço administrativo militar. O administrativo militar, ele vem nas sindicâncias. Então, vamos dizer, toda a questão do militar, da invalidez toda do militar, até ele ter a invalidez definitiva, a comprovação do C, categoria C, ele vai ter diligências, ele vai ter sindicância, ele vai prestar exames de saúde, e ali dentro daquela OM, quem vai poder acompanhar aquele militar é o advogado, na esfera administrativa também. Ou seja, eu vou pedir uma melhoria de reforma, cadê a documentação do cliente? Não tem documentação. A respeitabilidade que você tem em relação ao teu cliente é você mostrar, inclusive para a OM, que ele está amparado por lei de ter a documentação dele, sim. Algumas coisas até que eu botei aqui, que eu acho que assim a gente... porque eu acho que a verdadeira live a gente vai fazendo ao vivo e a cores sem decorar nada. Por exemplo, você estudar portarias, decretos, regulamentos, jurisprudências. Uma coisa muito importante de falar. O militar, ele não tem material de estudo, é muito difícil.
Então, por que que é uma área tão complicada da pessoa estar advogando? Porque você não tem como você estudar. Você tem que mastigar a junta médica. Como o senhor Renato está falando, que ele é da corporação, eu não sei qual é a patente dele, mas eu que da PM, né? O que acontece? Ele está falando, tem a junta médica. Então, nessa questão da invalidez toda, até você chegar a ser reformado, tem todo um trajeto. Muitas vezes licenciado, reformado, até chegar grande aí. Antes de eu falar um pouco assim de alguma matéria que eu acho para vocês, outro fato também muito importante é o seguinte: para quem a gente está advogando? A gente está advogando para os militares. E aí vem aquela outra história dos direitos humanos dos militares. Militares não têm direito a greve. Militar, ele fica à disposição, ele tem uma disciplina e hierarquia, ele tem a disponibilidade dele. Uma coisa que ele está falando agora aqui é uma coisa hiper importante, inclusive que eu já tinha nas minhas anotações. Inclusive eu acho que isso aí está mudando. Agora se abre um mercado gigante e eu espero que eu esteja lá na frente para poder orientar os mais novos. Não existia das universidades o interesse em fazer direito militar, de ter essa cadeira, e agora sim existe. Até mesmo tem um projeto muito legal aí de algumas universidades, inbox com o senhor, que já temos aí inclusive pós-estruturadas. Mas como cadeira da universidade, da faculdade, teremos em breve. E aí o que acontece? Eu olho um militar que não tem essa liberdade, né? A partir do momento que ele está representando uma OM, ele não tem essa liberdade de falar: eu vou fazer o que quiser da vida. Não vou fazer o que eu quiser da vida, não. Eu não posso fazer o que eu quero da vida. E aí veio a lei 13.659 de 2019, que vem falando que agora sim os militares estariam amparados em relação à questão da proteção social. Mas nunca é velho para estudar, né? A gente tem essa questão da proteção social, né? E aí a gente ainda vai entrar nessa lei 13.954 e 13.959, coisa do que eu achei que foi melhor, e vocês também. Mas enfim, a gente tinha a lei 6.880, que é a coluna dorsal da advocacia do militar, né? E ela é amparada, inclusive, todas as forças, né? E a gente agora tem a lei fresquinha, de dezembro de 2019, sendo regulamentada agora, inclusive pela Polícia Militar, nos estados, cada estado, a responsabilidade de organizar o que foi amparado por lei. E aí o que acontece? Eu penso muito nesse militar que não faz o que quer da vida, e ele tem a necessidade de falar. O militar, ele, creio que agora, graças a Deus, melhor, querendo ou não, não falando de política, mas nós entramos num governo, num Brasil presidencialista de um militar, e eu acho que, querendo ou não, abriu-se uma porta gigante para a gente debater sobre as necessidades dos militares. E aí, mesmo pós-Bolsonaro, é uma porta que vai continuar.
E aí a gente fala realmente dessa liberdade de democracia, da gente falar dos direitos que nós queremos que eles possam melhorar. Há algum tempo atrás, eu comecei a abraçar um projeto inclusive é embrionário, mas é o Projeto Fênix. Quem quiser conhecer pode me procurar. Esse projeto é um projeto de direitos humanos dos militares. E eu sempre falo que a gente não tinha, fora das associações, a gente não tinha núcleo de debates em relação às questões militares. E o projeto que eu elaborei foi feito com muito amor, porque é um núcleo de pesquisa e de elaboração de viabilidade da gente trabalhar sobre as diferenças em relação aos militares. E a gente tem agora uma entrada grande para conversar sobre isso. É a hora de se conversar sobre o direito dos militares. Voltando à questão dos advogados, em questão à expertise deles. Se não tem livro, concorda que a pessoa vai ter que estudar muito mais e a pessoa vai ter que se envolver muito mais dentro daquilo que ela... Nós não temos uma folha, eu vou pegar uma folha e vou ler e vou falar assim, vou copiar e colar. Não, não tem. Você vai ter que, inclusive, ter eu acho que tem que ter uma expertise muito grande em relação ao direito constitucional, porque você vai abalizar suas teses em relação a tudo isso em direito constitucional também. Vamos a outra questão que eu acho importante. A questão da gente falar um pouco sobre... Vou falar um pouco sobre essa questão da nova lei. 13.659. O que acontece? Vou falar um pouquinho... vou falar de alguma coisa que mudou por alto, né? E a gente vai se reportar a ela. O que acontece? Dentro dessa nova lei, a gente teve muitas mudanças, umas mudanças positivas. Se tá travando, eu vou voltar. Vê se melhorou, se não, vocês me avisem se estiver travando, porque aí eu vou entrar de novo e volto. Ou se vocês estão me ouvindo bem. O que vocês acham? Melhorou? Eu tirei eu deixei só no Wi-Fi. Me falam se tá boa. Geisa Del Rey, obrigado por estar aqui. Minha coordenadora no Projeto Fênix. Eu desculpa, até pedir para vocês, desculpa porque eu comecei a live com eu deixei só no Wi-Fi, tá bom? Então, gente, se tiver ruim, vocês me falam, tá? Falando um pouco, vou falar um pouco da questão do que houve nessa nova lei e o que está sendo um debate muito propício da Lei 13.659 em relação à Polícia Militar. Eu já vou começar mandando logo da polícia. O que acontece? O militar, né? A gente tem uma lei que fala que tem a igualdade entre as forças. Não pode haver uma diferente da outra. O militar PM, ele recebia pelo Rio Previdência. E aí chega uma lei e fala assim, não, olha só, vocês não são mais do Rio Previdência. E vocês vão ter que pagar uma alíquota. O senhor Douglas, ele não está conseguindo ouvir direito.
Gente, me dá um ok se vocês se estão à vontade. Se não está, eu vou pra sala. Vê se vocês estão me assistindo, ok, sem travar. Tá? Me dá um ok pra eu saber, porque aí que isso que eu vou falar pra vocês é super importante. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu vou continuar. Então, ótimo. O Jô tá ouvindo bem. Aqui tá bom. Ótimo. Então, o que acontece? Nessa simetria, quem paga os militares? Quem paga aos militares? É o Tesouro Nacional. É o Tesouro Nacional. Inclusive, essa reforma da Previdência veio exatamente porque o Tesouro estava desfalcado e eles falaram assim, ó, gente, vamos lá ver de quem que vai contribuir, quem vai ter o ônus de que o Tesouro Nacional não teria dinheiro para arcar com as despesas do Brasil. Então, o que acontece? A Polícia Militar, com essa questão da simetria, a Polícia Militar, ela vem junto com as Forças Armadas para o Tesouro Nacional pagar. Só que aí nós tivemos um diferencial da alíquota de 7,5% para 9,5%. Esses 9,5%, já aumentou. E a Polícia Militar, salvo engano, se tiver algum militar aí, Polícia Militar, fala se eu estiver errado. Eles estavam numa alíquota de 14%. Só que esse 14% era acima do teto do INSS, que era 5.800 e tal. Então, eles pagavam esse diferencial com esse valor de 14%. Só que agora eles vão pagar pelo teto total, ou seja, pelo valor total. Então, de 5 e pouco, ele tem um valor a ser descontado dentro da ficha financeira dele de 9,5%, sobre 5 mil e tanto. Ele não sobre o diferencial. Então, ele vai pagar muito mais essa alíquota para inatividade. Por favor, pelo amor de Deus, militar não se aposenta. Militar é reformado, né? E o militar, em São Paulo, né? Ele, inclusive, tem um militar aqui com a gente, o senhor Renato, e uma coisa bem para quem está começando. A gente tem a lei 6.880 que continua ok, apesar de termos a nova lei de 13.659. E aí, o que acontece? A gente tem a lei anterior, a gente tem essa nova lei, a gente tem as leis ramificadas, que é a de pensão, várias outras. E aí, é importante saber que cada estado tem um estatuto da Polícia Militar. E cada estatuto funciona em cada estado. Então, o presidente chegou e falou assim, gente, tudo bem com vocês? Eu vou dar um prazo para vocês chegarem para todos os estados, eu vou dar um prazozinho, bonitinho, e vocês vão lá e vocês se virem e vocês regularizem tudo, que daqui a pouco eu vou voltar para ver como é que tá essa bagunça. É isso que aconteceu com essa lei. E a lei, inclusive, bem categórica que, para quem já entende alguma coisa de direito militar, a gente tem as regras de transição, inclusive, elas vão até, salvo engano, 2021, 2022, 2021. E essa regra de transição, ela vai, depois de um momento que passar essa regra de transição, a gente tem uma regra muito mais rigorosa. Vou dar um parecer para vocês. Ele está falando 10,5. Olha, hoje na Polícia Militar aqui, né, 14,5, né, ele paga 14% sobre o teto e o percentual vai ser de 10,5 até 2021. Exatamente. Então, nós temos agora 9,5, ano que vem 10, né? Procede, né?
Então, o que acontece? E aí vem essa questão que está tendo uma briga já inicial muito grande em relação à questão do militar. Por quê? O militar de Forças Armadas e os militares de Forças Auxiliares entraram no mesmo balaio de gato. Ou seja, eles têm que contribuir, os inativos vão contribuir e as pensionistas vão contribuir. Oi, como assim? É verdade. Então, você, minha senhora, que já lá, seu esposo era militar, ficou viúva, tá recebendo seu dinheirinho lá, vai ver, já está vendo que foi um descontado. Geralmente é o desconto de 9,5, mais 1,5, que é o desconto se for filha. O 1,5 é o desconto para os militares que optaram por dar continuidade depois do decreto que retirava esse direito da filha. Então ele vai ter 9,5 mais 1,5 e ele vai ter ainda a questão do percentual de 3%, salvo engano, que é o de saúde. Então, se colocou o peso nas costas de quem? Das pensionistas e dos inativos. Então vocês vão ver eu tô até com o artigo na mão, vocês vão ver muita briga por causa disso. O princípio da nova lei é o princípio de simetria e de paridade. Que a paridade é o seguinte, simetria, ó. O ativo ganhou tal, o militar que tiver na reserva, na reforma, reformado, na reserva, ele vai ter o valor equiparado, né? Não pode ter diferença entre os valores. A regra de transição, já falei até um pouco com vocês. Militar temporário, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu ficava apavorada. O que era a questão do adido, o que era o militar temporário, o que era... o que acontecia, né? Para ele chegar a uma reforma, enfim. Então, deixa eu ver aqui, doutora Ariadne. Não entendi a questão do subsídio com relação à tabela. Então, vou repetir. Não sei se essa é a tua dúvida, né? O militar, ele tinha uma tabela essa de cotas do valor pelo Rio Previdência. Quando se unificou essa questão, a folha de pagamento dele, né, a ficha financeira dele, começa a ser descontado um valor pela nova lei. E esse teto de antes da Polícia Militar não era um teto, não era o total do valor de 5 mil e tal. Era um valor da diferença. E hoje ele vai ter que descontar sobre o valor total. É essa a questão. E aí voltando à questão do militar temporário. O militar temporário, ele não é militar de carreira, ele entra na corporação, ou porque ele tem uma especificação de uma especialidade de trabalho, né? Um médico, um dentista, enfim, um engenheiro, e ele fica ali, sendo que todo ano ele precisa passar de ano em ano para ser para completar hoje em dia 8 anos. Então é o tempo que o militar temporário ele pode estar nas forças, ele não pode estar mais que isso. Então ele é agregado, ou seja, ele fica um ano agregado, um ano, mais um ano, mais um ano, até somar 8 anos. O militar, por exemplo, que chega dentro das Forças Armadas porque ele foi servir. Ele serviu, aí ele não quer sair, ele dá continuidade. E aí, para ele dar continuidade,
ele tem que ter essa passagem do ano, até chegar ao limite de 8 anos. 8 anos ele não pode ficar mais. Uma outra questão, eu tô entrando na matéria, acabei entrando na matéria, mas enfim. A outra questão que os militares se acharam muito tristes é porque, como a nova lei, ela intensificou os adicionais, são muitos adicionais, os percentuais maiores são dos militares de patente mais alta. E as patentes menores se acharam, de alguma forma, não prestigiadas em relação às patentes maiores. Tivemos também a questão do militar que está reformado entrar no pente fino. Tem um artigo da lei que fala que o militar, ele a qualquer momento pode ser chamado depois de reformado. Isso eu estou falando da parte triste da lei, a qual as pessoas estão chateadas, que os militares procuram. São os pensionistas. Vai ter muita coisa que a polícia militar vai brigar em relação à questão dos valores, dos descontos. O que eu posso falar mais? A questão do aumento do tempo de serviço passou de 30 para 35 anos, sendo que os militares, polícia militar, tem um diferencial de 25 anos, sendo que temos uma tabela progressiva que é uma regra de transição para aqueles que ainda podem, né, estar se reformando. Ou seja, ela tem um tempo um tempo como militar, e ela vai ter um adicional de tempo para ela poder reformar. Esse adicional aí que chama que na verdade que é exatamente essa questão do militar, que ele pode pegar o tempo dele e mais um adicional de tempo que ele vai ter que cumprir, que vai ser dilatado, e ele pode se reformar, que é a famosa regra de transição. O que eu posso falar mais também em relação aos advogados? Já falei para vocês que os advogados têm que conhecer as matérias. Vou dar um pouco também para vocês da legislação. Vou falar um pouco da legislação para vocês. Gente, quem tiver aí vai dando um alô que eu vou vendo vocês se tiverem alguma dúvida. Lei 13.954 de 2019, que é a nova lei. Lei da pensão militar. Lei 6.880/80, que é a coluna dorsal. A Lei 13.065/60, pensão militar. A MP 2215/2001, que na verdade a MP 2215/2001 foi exatamente a coluna dorsal da reforma da Previdência, da reforma militar. Na verdade é essa aí, que ali modificou muitas coisas. A gente tem a 4375/64, que é da remuneração. 5.821/72 regula as promoções dos oficiais. Creio que é isso. Eu acho que eu estou falando das leis que vocês vão trabalhar mais. Esse livro aqui, vou indicar inclusive. Esse aqui, na verdade, é um livro do Maurício Farina, meu amigo. Direito Previdenciário Militar. Obviamente que agora, com a nova lei, vão ter alterações, mas é um livro muito legal e eu gosto muito. Não sei se ele está me ouvindo, mas se ele não tiver, depois ele vai entrar e eu vou mandar um abraço para ele. O que mais que eu posso falar para vocês?
que eu acho importante. O que vocês têm como objeto de trabalho? Hoje não sou militar, mas a gente está na era da internet. A gente tem que ter um equipamento bacana. Você tem que interagir. Faz uma página, faz um Facebook, vai postando coisas sobre as notícias militares e vai entendendo as notícias que você tenha vista durante o teu trabalho. Vai lendo, vai se antenando, porque tem matéria pra caramba sobre direito militar, principalmente agora com a nova lei. Já falei da advocacia militar do União. Doutora Ariadne, um beijo pra você no Rio Grande do Sul. Terra boa, né? Eu sempre falo uma coisa, estava falando do Rio Grande do Sul, a gente trabalha, eu pelo menos trabalho com várias pessoas em vários estados, porque é uma advocacia que a gente vai aprendendo a diferença de um para o outro. É bem interessante. Falando-se eu falei da regra de transição naquela hora, se tem até 21 de dezembro de 2021 para essas regras para a regra de transição, e depois não existe mais essa regra de transição, e aí a partir de 1º de janeiro de 2022 as regras são mais duras. Por quê? Porque você não vai poder usar a regra de transição para a reforma. A gente fala aposentadoria, mas a gente não gosta de falar aposentadoria. Já falei da simetria e da paridade. Volto a falar que eu acho que o militar, ele sofre um caminho muito tortuoso em relação às forças, porque se você notar a questão do psique dele, muitas vezes fica sequelado, a questão realmente dele não poder falhar, dele estar com a saúde em dia, dele estar realmente preocupado se ele entorta um dedo ou não. Então, antes da gente estudar a advocacia militar, a gente tem que pensar e perceber que homem que é esse que está que homem é esse que é militar. Quem vai ser seu cliente? Você vai pegar um oficial da Marinha, por exemplo, e você vai pegar um sargento. De repente, eles têm demandas diferentes, as necessidades são diferentes, o apoio é diferente. Nós temos a responsabilidade de agregar. Porque eu falo para vocês, quando a gente faz um trabalho bacana, os melhores profissionais que enaltecem o nosso trabalho são os líderes, os 01 dos batalhões. Porque se eles veem que você está fazendo um trabalho digno, ele vai falar assim: eu tenho confiabilidade que essa pessoa aí não está contra mim, mas a favor dos militares, né? A gente tem que perceber que quando a gente entra com um mandado de segurança, por exemplo, em relação a alguma diretoria de alguma especialidade dentro da Marinha, por exemplo, a gente não está entrando para desqualificar ninguém. A gente está entrando com a questão de mensurar o direito que esse militar tem em relação à farda dele. Falei sobre a simetria, falei para vocês sobre a questão das especializações, a questão da oratória. Acho que é bom vocês estarem verificando quanto é bom vocês treinarem, porque é importante. Um advogado é um cliente muito especializado. A gente está com procurar conhecer as pessoas que têm mais experiência. Façam parcerias. Olha, doutor, estou começando e tal, mas eu quero, tô com um cliente, estou com outro. Eu acho que é importante isso. Importante a gente perceber que ninguém trabalha sozinho. Já falei para vocês da visão da questão do nosso ente, né? Que nós estamos trabalhando pela causa militar.
e a gente tá, não sei se eu falei mais detalhes sobre isso, mas a gente tem aí uma divisão. Se a gente está pegando policiais militares para trabalhar em corpo de bombeiro, a gente está entrando com a ação no Tribunal de Justiça Estadual. E se a gente entra com a ação em relação a militares de Forças Armadas, a gente está entrando pela Justiça Federal. Isso é muito importante. Então, são visões de trabalho completamente diversas, prazos, recursos mudam, a face do juiz muda, o que ele está querendo de você muda também. É importante você, quando você começar a advogar na área, você saber ser um pouco seletiva, para você não pegar tudo e você não se perder. Mas o que eu posso falar? A questão... o militar de carreira, já falei para vocês, é um militar que ele tem essas especialização, por exemplo, no Exército, ele vai ter SpaceX, Instituto Militar de Engenharia, o IME, a gente vai ter a AMAN, então, vão ser militares graduados. Já falei do direito militar, dentro dessas áreas a gente tem inclusive o direito militar securitário, que são os seguros, que a gente trabalha na esfera civil, porque são ações indenizatórias, mas são de cunho militar. Militar, ele tem direito, não só o militar, mas também as pensionistas dos militares, né? Com a morte do militar, ela tem um prazo de prescricional de 5 anos para entrar com essa ação. Falando das peculiaridades do militar, a gente tem aí um perfil diferente para todos os militares. É muito claro para mim falar para vocês que o militar, que ele seja das forças especiais, eles estejam demandas muito mais aflitivas, não que as Forças Armadas não tenham, mas eles trabalham com a segurança pública. E isso aí é uma questão que a gente já vai perceber que existe uma necessidade maior. A palavra é necessidade maior. É muito diferente de um para o outro. Acho que a gente pode falar o seguinte. Se vocês me perguntarem, doutora, e a questão das ações, né? Nossa, um caminho... Primeiro que a gente vai tratar, a gente vai pensar de que ações que eu tenho. Eu tenho ações dos militares e tenho as ações dos pensionistas. Eu tenho ações dos militares da ativa e tenho ações de militares inativos. Tem militares reformados. Uma das ações muito pedidas por exemplo, a melhoria de reforma. A gente tem a anulação de ato administrativo. A gente tem a gente entra com pedido de reintegração do militar, que ter que sair justamente das corporações para reintegrá-lo e para depois reformá-lo. A gente tem a análise do soldo, que muitas vezes está completamente errado, e aí a gente entra com uma ação. O que mais que eu posso falar para vocês? A isenção de imposto de renda, PASEP. Muito obrigada. Olha, Wagner Luiz, obrigada por estar aqui me prestigiando, porque você sabe que eu tenho o senhor como exemplo gigante da corporação da Polícia Militar. O senhor Wagner Luiz está aqui com a gente, ele faz um trabalho seríssimo e exemplar há muitos anos, e eu falo que eu sou, acho que, uma fã, e com o meu respeito, eu acho que é isso mesmo que falta, porque ele faz um trabalho
de uma expertise maravilhosa na linha de frente da Polícia Militar e fazendo um trabalho agregador no canal dele em relação às corporações e às necessidades do dia a dia dos militares, né? A gente não tem só a questão dos batalhões, mas a gente tem os hospitais militares e é muita coisa para a gente trabalhar. A gente tem a educação, que eu acho que é um trabalho que tem que ser feito. Eu posso falar, quem quiser depois me procurar, eu tenho arraigado no meu diferencial é que eu quero trabalhar com a especialidade de educação militar dentro do Rio de Janeiro e do Brasil. E quem já tiver projetos pode contar comigo, porque nós estamos precisando dessa base dos projetos militares que não tem nada a ver. A gente fala em liberdade, a gente fala de honestidade e não tem nada a ver com a gente pregar uma questão de ditadura, uma questão de falta de respeito ao próximo. Pelo contrário, quando a gente fala de disciplina, a disciplina não é uma disciplina tosca. A gente fala em disciplina agregadora, né? Ninguém me pediu para estar 3 horas da manhã estudando, 2 horas, mas eu aproveitei o meu tempo que eu estava escasso para chegar e para estar estudando. Voltando às ações, auxílio invalidez, que é o auxílio muito parecido, inclusive, com a questão da Previdência, quando você entra para o seu cliente, né? PASEP, eu já falei, licenças especiais, e por aí vai. A gente tem um erro, a gente tem contato, os policiais e as corporações e as Forças Armadas, existe realmente a exoneração do militar. Quando ele é injustiçado, ele fala, e agora? Ele não sai com nada, ele não sai com as gratificações dele, ele não sai com o posto acima que ele deveria sair. Então não adianta você também só reintegrá-lo. Você tem que reintegrar e saber o que você está pedindo. Obrigada, meu querido. Muito obrigada. Então, fica um pouco claro para mim que quem está... Eu não vejo uma pessoa fazendo direito militar não gostando das Forças Armadas, não gostando das Forças Especiais. Eu sempre falo que precisamos moralizar a questão da Polícia Militar, que é brilhante, e essa questão de muitos canais depreciarem a Polícia Militar pela questão do desvio de conduta, como miliantes e outras coisas mais, não é o discurso da gente. Porque o que a gente pensa? Inclusive porque a Polícia Militar ela está me defendendo, ela está me representando, né? Vamos dizer, ela está cuidando de mim como sociedade. Então, eu acho um absurdo. Eu não quero pensar que eu advogo para bandir gente que não presta. Pelo contrário, eu quero advogar por corporações, por militares que vistam a camisa do melhor, mas que ao mesmo tempo falem, poxa, eu estou sofrendo, eu preciso do meu melhor. Será que esses militares estão sendo ouvidos? Eu aproveito para falar para vocês que eu tenho esse canal, que é o Fênix. O Fênix é um canal que ele vai crescer, mas ele vai ter muita coisa, muita denúncia, muito crescimento ao longo do ano, mas não tenho teor político algum. Mas eu não sou militar, eu sou advogada. O militar, às vezes, ele não pode falar. Ele tem que ter, aliás, ele não é a pessoa física. Ele tem, deixa eu fechar aqui, estão me ligando. Ele não é a pessoa física. Então, ele se sente... Ai, quem é ao vivo é assim mesmo. Peraí, gente. Agora.
Então, o que acontece, gente? Eu perdi o... então, dentro desse raciocínio que eu tenho, para você advogar nas forças, você tem que ter uma simpatia e você acreditar que você está querendo levar o melhor disso aí. Não é só você ter uma boa expertise jurídica, mas se você não acreditar que aquele cara ali que está ali também está precisando de ajuda e que você ajudando um ou outro, você vai ajudar. E vou falar, a gente sempre fala das OMs e das corporações, a gente não é inimigo de ninguém. Então, a partir do momento que você representa bem alguém que está dentro do comando, o próprio comando vai falar, poxa, que bacana. Gente, eu nem sei, deixa eu ver que horas são. Já tem quase uma horinha. Eu acho que eu teria milhares de coisas para falar para vocês. Possivelmente, dentro disso aí tudo, deve ter faltado coisa pra caramba. Eu não entrei muito, vocês viram que eu até fiquei me rateando, porque eu não entrei muito na lei, né? Hoje, na lei nova, em relação aos militares, a gente vai ter adicionais, a gente vai ter o tempo de serviço, a gente vai ter a questão das pensionistas, a gente vai ter a questão da assimetria, a gente vai ter a questão da polícia militar, alguns parâmetros que a lei fez, mas eu não entrei diretamente na lei. Muito bem falado, as pensionistas, tá? O artigo em relação aos pensionistas. Nós tínhamos um número de pessoas assim, daquelas que poderiam ser pensionistas. Hoje a gente tem um rol de 3 ou 4, foi enxugado, né? As pensionistas hoje, ela tem os ônus. Por que eu estou falando isso para vocês? As alíquotas, posso explicar as alíquotas? Se vocês quiserem que eu faça uma live depois só da mudança da advocacia, o que mudou, o que era na lei antiga, o que é na lei nova, vamos dizer, 8 mudanças ou 9, eu vou fazer uma live com algo, inclusive vou falar para quem quiser aí fazer uma live comigo, né? Inclusive eu quero fazer uma live com alguém da corporação, que nós vamos falar inclusive de direitos humanos militares, que é um assunto inclusive na época do Covid. Tem inclusive uma palestra agora, depois eu vou falar o dia para vocês, que vai ser uma palestra bem legal, que vai ser com o presidente de Nova Iguaçu da OAB, RJ, Dr. Hilário, e vai ser um assunto sobre direitos humanos nessa época do Covid-19. Então, a gente pode conversar sobre esses assuntos aí. E outra coisa, quem também não for realmente restrito a essa área, mas quiser fazer uma live, a gente fala assim, o direito militar, por exemplo, quem é previdenciário, quem é direito constitucional e quiser fazer um parâmetro entre a previdência e a questão da lei, na lei nova, da lei 6.880, vai ser ótimo. Eu queria frisar também, enaltecer aqui, gente, o trabalho da Geisa Del Rey, que é uma pessoa que está coordenando o meu trabalho todo no Fênix, que não é o Fênix, Fênix é nosso, e que tem participado assim, muito intensivamente da minha vida e da vida dos batalhões, porque ela entra em contato com eles, a gente pesquisa junto. Eu tenho alguns grupos de trabalho, então não é fácil, porque o meu nome na verdade é pesquisadora. Então nós somos pesquisadoras do direito militar e nós somos pesquisadoras dos direitos humanos militares. E também peço àqueles que quiserem também contribuir, mandar matéria sobre a questão do militar atualmente, o que está acontecendo, né? A gente sabe que não é fácil a vida de militar,
nem nas Forças Armadas, né? Que a disciplina, às vezes é um pouco exagerada, e esse exagero pode sofrer consequências maiores. A gente tem essa ideia no Fênix do portal de transparência em relação à documentação dos militares. Eu tenho um apoio gigantesco desse projeto em pessoas que estão dentro dos movimentos positivos em relação à questão dos militares, e fazem um trabalho muito bacana, independente se é trabalho dentro de gabinete político ou não. A gente aqui não está para fazer campanha política para ninguém, mas a gente está para conhecer. E eu sou muito simpatizante dos políticos que fazem esse trabalho. Não posso falar. O Rodrigo Amorim é uma pessoa que faz um trabalho pontual nisso. Dr. Rodrigo Amorim. Marcelo Ará, que é um vereador que faz um trabalho bastante pontual em termos daquilo que ele pode fazer como vereador, inclusive fazendo uma parceria aí com a prefeitura. Disponibilizou várias máscaras em relação à questão de poder distribuir e poder fazer um fechamento em relação a alguns comandos, se tivesse interesse, e da própria população, né? Então, como a live é minha e não é de mais ninguém, eu posso ter a ética de falar em relação a essas pessoas. O Coronel Germano, que faz um trabalho maravilhoso na região de Três Rios e regiões ali, além Paraíba. São pessoas que estão ali, que estão na política, mas estão fazendo um trabalho fora dali, exatamente para os direitos humanos dos militares. E por aí, se eu esqueci de falar com o nome de alguém, pelo amor de Deus, me desculpe. E, gente, é isso. Eu acho que a gente pode meio que encerrar por aqui. Eu quero a opinião de vocês, se vocês gostaram, né, do que eu apresentei. Também que eu acho que depois de uma hora, todo mundo quer descansar. Eu acho que também não pode ficar exaustivo. Essa live, na verdade, era um bate-papo, até porque não é uma live de matéria. Na hora que eu vou falar sobre licença especial, eu vou fazer até um conteúdo mais didático. Mas hoje foi tipo bate-papo, né? Vocês tomando um cafezinho comigo. E eu espero, gente, que vocês estejam felizes, né? Porque eu tô de vocês estarem comigo. Tá? Vamos... Eu não consegui ver algumas outras pessoas, mas depois eu vou dar um beijo em vocês. E, gente, muito obrigada. Que horas são agora? Deixa eu ver aqui. São 8h10. Então, olha, 1 hora certinho praticamente que a gente tá aqui. Vou mandar um beijo pra vocês. Um beijo no meu coração. O trabalho continua no inbox. A gente tem aula, hoje a gente tem mais algumas pessoas pra gente assistir. Tony, um abraço pra você. Tony faz um trabalho maravilhoso com a comissão de drogas dentro da OAB, com o Dr. Vanderlei. Doutora Ariadne, muito obrigada por estar aqui com a gente, tá? E, gente, obrigada, que pra mim foi tudo de bom, tá? Carla Angélica, obrigada. Beijo, a gente se fala. Douglas, muito obrigada também. E espero que vocês tenham um final de noite aí maravilhoso, com energia boa. E vamos ficar assim com a mente bacana. Eu sempre tenho um ditado muito legal para dar para vocês, né? Uma dica é: vamos ficar perto de gente que goste de verdade da gente. É melhor você ficar, às vezes, com 3 pessoas em volta de você, mesmo virtualmente, que queira o teu sucesso, que queira que vocês andem juntos, do que você ter 1000 pessoas querendo o teu mal. Então, vamos agregar aí o que eu puder ajudar vocês também. Eu estou à disposição, independente de matéria de direito militar. Tá bom?
Gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus.